Amém? Amém. Vamos começar o culto, né? Vamos começar o culto? Amém. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse hino e depois nós vamos ler o Salmo de número 42. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que esquecemos do irmão Rodrigo, né? Ele está de a pé e está longe, né? E a bicicleta. Ele foi embora com a bicicleta ontem. É. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Mudou meu coração para um outro coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos entoar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos ler o Salmo de número 42. E depois eu gostaria que se o irmão Levi pudesse cantar para nós a festa do rei. Amém? Versículo 1 do Salmo de número 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação de sua esperança, de sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o monte, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Pastor Edmilson, faça uma oração para nós. Amado
amado e bondoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite que nós tivemos, pelo sono, pelo repouso e por mais este dia no qual nós queremos te servir o tempo todo. Que o Senhor possa ter a liberdade, meu Deus, nos abençoando com a tua presença, com a tua palavra, com a unção do teu Espírito, dando a cada um de nós vida. E neste momento nós lembramos dos necessitados, dos aflitos, das pessoas enfermas, das pessoas que sofrem dores. E neste momento então colocamos diante do Senhor estes. E entre estes está ali o irmão Sebastião Magatua, sua esposa, que nesta manhã suplica as nossas orações. E nós oramos pedindo ao Senhor para ter misericórdia da irmã Dinalva, dando a ela, Senhor, a amenização destas dores, fazer com que esse mal se vai de sua vida, para que ela possa diminuir, Senhor, as suas dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós a colocamos diante do Senhor, ó Pai. E é no teu nome, desse nome maravilhoso, que nós procuramos extrair o socorro para as pessoas aflitas, as pessoas necessitadas. Continue, Pai Santo, abençoando as igrejas, as famílias, o rebanho, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos nesta manhã, Senhor, a unção do teu Espírito, aleluia, em todos os nossos momentos de adoração, de louvor, de culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor essa bênção. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu amo. E lá estarei, não posso faltar.
314. Oração do dia. Eu acredito que agora nós já temos condição de ter a honra, né, da irmã Iraci nos ajudar. Tem alguma bateria aqui agora. Trezentos e 14. Senhor, no silêncio deste dia, quero pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é o que te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo, mas sou imprudente e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja caridoso com bondade. Livra-me dos inimigos e da falsidade. Quero ser paciente, ser compreensivo, mas sou imprudente e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Neste dia quero sentir a sua presença, que o Senhor me dê a sua paciência e acampe o seu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, mas sou imprudente e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Amém? Amém. Aleluia. O hino de número 94. Mas antes de nós cantarmos o hino de 94, por acaso, irmã Elionai, a senhora teria um hino para cantar para nós? Então a senhora pode vir aqui, depois nós cantaremos esse hino de número 94. Vocês não, a câmera não vai filmar, senhora.
madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer ao mundo começa a nascer no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, um vivente entre os mortos surgiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, se esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente, que a minha paz esteja com todos vós. Vejo as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Amém. Jesus Glória a vive. Jesus. Deus te Cada vez que nós vemos uma pessoa sorrir, é um testemunho de que Jesus vive. Amém. Todas as vezes que nós vemos pessoas vencendo tribulação, é um grande exemplo de que Jesus vive. Amém. Ele vive. Se não fosse aquele domingo pela manhã em que o túmulo se encontrou vazio,
nós não estaríamos cantando felizes, cultuando a Deus, alegres, sarados, salvos, porque só a morte de Jesus Cristo não resolveria a nossa situação. Mas a ressurreição de Jesus Cristo garante a nossa. Amém? Ele é a primícia dos que ressurgirão. Vamos cantar o hino de número 92 e você que quiser ofertar terá a oportunidade. Amém? Hino de número 92 e eu vou precisar da ajuda porque eu gosto desse hino, mas eu acho que eu não estou. Eu canto um hino inspirado por Jesus, meu Redentor. Jamais aqui sou com tal fervor, doce canto de amor. E eu gostaria de cantarmos ele em pé. Em pé parece que tem mais vida. Amém? Eu canto um hino inspirado por Jesus, meu Rei. É esse, irmão? Só um pouquinho diferente a voz. Vamos lá. Eu canto um hino inspirado por Jesus, meu Redentor. Jamais aqui sou com tal fervor, doce canto de amor. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Eu amo a Cristo que foi morto sobre a cruz pra me salvar. Jesus, um hino em meus lábios pôs, para Deus melhor louvar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estiver ali na glória, ver os anjos a cantar, que belo hino vou ouvir então, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estivermos lá na glória, Vendo os anjos a cantar, que belo hino vou ouvir então, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. amém. É tão bom quando a gente vê todo mundo cantando animado assim. Pode sentar. Pastor, eu não falei com o senhor, mas amanhã nós teremos culto em Confresa? Sim, Santa Ceia? sim. Eu estou fazendo essa pergunta por causa que eu acredito que algum rumor não vai poder estar em Confresa amanhã. Então, sendo assim, ele poderia participar da comunhão lá em São José do Xingu. Hoje, né? Se ele tiver disposição para ir lá, né? Certo. E todos, nós estaremos indo logo após nós almoçarmos, estaremos indo para o São José para termos cultos lá. Amém?
Vamos cantar este hino Somente Crer, e então o pastor tomará o púlpito e trará a palavra. Amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Que o Senhor continue a nos ajudar, nos abençoar. Nossa esperança vai além desta vida, né, amados? Amém. Amém? Nossa vida aqui ela é passageira. Nós estamos passando por aqui, né? Estamos no teste, estamos no aprendizado, nós estamos cumprindo nossos dias aqui para depois nós termos a nossa eternidade. Amém? Então, eu quero convidar vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, na mesma leitura que nós fizemos ontem. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 7, 8 e 9. E o 10 também. Então são 7, 8, 9 e 10. Glória a Jesus. E vamos ler, se puderem ficar de pé, né? E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Senhor, mais uma vez nós nos reunimos para aprender de Ti. Que o Senhor possa ter a liberdade, através da unção do Teu Espírito, Amém. vir e vivificar a letra, Aleluia. abrindo o nosso entendimento e também o nosso coração. Nosso entendimento para compreender a Tua palavra escrita e o nosso coração aberto para recebê-la. Tira do nosso meio todas as indiferenças. Nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Aleluia. Vocês podem se sentar. E como eu disse ontem, eu estava aqui com a mensagem, a literatura, a pregação que o irmão Breno fez em torno, né, deste assunto que se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, aquele acontecimento que houve ali em Israel, depois daquelas 9 pragas caindo sobre o Egito, e a última foi a
morte dos primogênitos, tinha que acontecer aquela última praga para que o Herodes, o faraó, amolecesse o coração ou abrisse um espaço ali para que aquele povo saísse, né? Para que eles tivessem o êxodo. Mas enquanto a morte não veio à sua casa, ele não abriu mão. Israel saíram e eles saíram. Só que antes deles saírem, eles tiveram essa noite em que o anjo da morte passou ali e entrou nas casas onde não estava o sinal. E como nós nos esforçamos ontem para falar aos irmãos do segundo êxodo e depois do terceiro êxodo, no qual nós estamos vivendo, nós temos que ter essa consciência. A morte é a última praga. Por isso que eu foquei ontem o cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome morte. E ele é aquele que arrasta tudo, né, atrás de si, levando para o inferno. Mas a mesma palavra que foi dada àquele pessoal ali no Egito, em relação àquele primeiro êxodo, esse nosso último êxodo é a mesma coisa. Nas casas que não estiver o sinal. Por isso nós pregamos que o verdadeiro companheirismo é debaixo do sangue, né? É debaixo do sangue. E esse sangue é o sangue do Senhor Jesus Cristo, esse Cordeiro Pascal, né, que foi sacrificado por nós. E enquanto estiver sangue no propiciatório, fazendo propiciação por nós, enquanto estiver ali, ainda há misericórdia, ainda há graça, ainda há tempo das pessoas se arrependerem e se converterem nos seus maus caminhos, aceitando, né, a sua salvação. E eu sei que aonde hoje está sendo propiciação, isso vai ser tirado e se tornará um lugar de juízo. Quando o sangue for tirado, quando a graça houver terminado, então haverá julgamento, né? Juízo. O juízo de Deus estará sem misericórdia. Mas enquanto há sangue no propiciatório, enquanto há misericórdia, nós ainda podemos orar pelas pessoas, ainda podemos continuar indo de lugar a lugar, pregando o Evangelho. E o Espírito Santo, que ainda está nesta terra, ele estará ungindo, né, nossas pregações, ungindo as nossas orações, até os nossos cânticos. Ele estará ungindo nossos passos para ir e vir. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo está aqui neste momento para abrir, né, nosso entendimento. Amém. E abrir também o nosso coração para receber a sua palavra. Amém. Amém? Aleluia. E é o último estágio, últimos momentos do ministério de Deus nesta terra, em relação ao ministério da graça, né? A graça do Senhor. E é bom salientar, irmãos, isto, né, que a última praga que
caiu sobre o Egito foi a morte. E a última praga que cai sobre essa terra é a morte. E é o último inimigo também a ser vencido, disse Paulo. É a morte. Eu sei que enquanto Jesus estiver assentado no trono, como Filho, fazendo intercessão por nós, ainda é o período da graça. Mas Paulo aqui, só para os irmãos entenderem melhor esta colocação, né? Esta afirmação, aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, porque enquanto Jesus estiver assentado no trono do Pai, ele não está sentado no seu próprio trono ainda, ele está sentado no trono do Pai, como Filho, como advogado, como Cordeiro, fazendo intercessão por nós. Mas ele há de entregar o seu reino de Filho, seu reino de intercessão, seu reino de mediador. Ele entregará ao Pai e se assentará no seu próprio trono, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Aleluia. E aqui no capítulo 15, nós vamos ler aqui, versículo 19. Paulo está falando da ressurreição. Ele está falando disto que nós estamos aguardando, né? A ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo, quando o Senhor Jesus entregará o seu reino de intercessor, de misericórdia ao Pai, e ele vai assentar no seu próprio trono. E aí o ministério de Filho, ministério de Cordeiro, ministério de intercessão estará terminado, não haverá mais. Então veja só, aqui a partir do versículo 19, nós podemos até voltar no versículo 17, para vocês entenderem melhor esse assunto. O 17, vocês estão aí com Amém. 1 aos Coríntios, capítulo 15, Amém. acerca da ressurreição. Nós vamos ler. E se Cristo não ressuscitou, é o que a irmã Leonai, minha filha, acabou de cantar. Cristo vive, ele ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, se ele não tivesse ressuscitado, é vã a vossa fé. Seria vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, se ele não houvesse ressuscitado. Porque a obra não estaria consumada só com a morte de Jesus. Por isso que o irmão Alves fez aquela afirmação, né? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se Cristo não ressuscitou. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí nós podemos dizer juntos assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Mas cada um por sua ordem. O que significa isso? Ordem. Essa ordem é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é dividida
em 3 etapas. Ó, a primeira ordem foi quando Cristo levantou-se da sepultura e os mortos do Velho Testamento levantou-se com ele, e ele sendo o primeiro a levantar. E depois a segunda ordem é os mortos ressuscitando agora na sua segunda vinda. Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, especialmente o 16, né? O mesmo Senhor desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, né? Para juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Pastor, e a primeira ressurreição está citada aqui também no 15, no versículo 7, no versículo 6. A primeira ressurreição. A primeira ressurreição, versículo 6. 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Mas ele está fazendo menção aqui dos que, da sua primeira ressurreição, né? Segundo as Escrituras. Mas aqui, mas cada um por sua ordem, no versículo 23. E a terceira ressurreição é quando Jesus voltar pela terceira vez, só um minutinho, só pela terceira vez, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, tanto na primeira quanto na segunda, né? Para implantar o seu julgamento. Então haverá uma ressurreição onde Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. Esses não sofrerão o dano da segunda morte. Amém. Mas os que vão ressuscitar depois, estes serão julgados. Esse é o Mateus capítulo 25, aonde os bodes e as ovelhas vão serem separados, né? Agora a irmã Leonai, por favor. A respeito do versículo 22, que o senhor estava falando que cada um ressuscitará por sua ordem, mas por sua ordem do tempo de que eles viveram lá atrás, e lá atrás eles vêm de lá para cá e aí vão ressuscitar, vai vir ressuscitando, assim, tipo, os que morreram lá atrás ressuscitarão primeiro. Depois a outra ressurreição, eu me perdi aqui nessa parte. Sim, é porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nós entendemos, né? Mas antes dele levantar-se da sepultura, os nossos irmãos do Velho Testamento, eles ressuscitaram. Só que o Senhor Jesus foi o primeiro a levantar-se da sepultura. Quando o Senhor Jesus levantou-se da sepultura, os outros levantaram com ele. Por isso que fala assim: Cristo sendo o primeiro, a primícia, os que dormem. Então, aqueles ressuscitados, o irmão Brana chega a dizer que Abraão e Sara andou passeando em Jerusalém de mãos dadas. E foi visto aqui, o irmão leu aqui, o irmão Alves lembrou bem aqui, Se você voltar no versículo 3, você vai entender melhor. Versículo 3 do capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isso é Paulo falando. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é Paulo pregando. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou no primeiro dia da semana. É o terceiro dia do dia que ele foi sepultado. Segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, alguém que veio depois, né? Abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais. Agora, aqui entra um outro assunto, né? Mas, se nós voltarmos aqui em São Mateus, capítulo 27, quer ver? Vamos segurar aí, porque um assunto acaba chamando outro assunto, né? Mas São Mateus, capítulo 27, 28, melhor. São Mateus 28 é melhor, nós lermos. São Mateus 28, nós vamos encontrar aqui, ó, glórias a Deus, a ressurreição. São Mateus 28, nós vamos encontrar a ressurreição. Quando nós lemos Êxodo 12, tem uma parte do assunto que é abordado assim, ó. Tanto o sétimo dia quanto o primeiro dia são chamados de Santa Convocação. Não sei se vocês lembram dessa parte. Sim. As festas do santuário. São chamados de Santa Convocação, porque tanto o sétimo dia quanto o oitavo dia, porque o oitavo dia é o primeiro dia, está correto? Amém. Então, o sétimo é o sábado e o oitavo dia é o primeiro, que a Igreja Católica pôs o nome de domingo. Então, esses 2 dias faz parte da lei moral de Deus. Faz parte da lei moral. Então, tinha que ser assim. No livro de Levítico, nós vamos encontrar essas colocações aí, né? das convocações, das celebridades, né? Das festas e tudo mais. Então, aqui no capítulo 28, nós vamos ler assim, ó, e no fim do sábado, quando o sábado estava terminando, No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Então, ao sábado, hoje nós contamos de 12 horas, não é? Mas na Bíblia é 24 horas. O dia é de 24 horas. É das 6 horas da manhã até as 6 horas do outro dia. Na Bíblia é contado assim. Então, por isso que fala assim, ó, no fim do sábado, quando já despontava, quando o sol estava nascendo, o primeiro dia da semana. Capitão? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Porque está alto, muito alto esse microfone. Não sei. Esse aqui tem da cadeira está funcionando. Não, eu não peguei. Estava sem som? Os irmãos que estão assistindo, né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, estou no versículo 5, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia.
E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus discípulos que vão a Galiléia e lá me vereis. Mas eu quero voltar, eu penso que eu devo voltar aqui. Eu quero ler aonde mostra aqui na Bíblia As pessoas que ressuscitaram. que os mortos ressuscitaram. E parece que é quando ele estava na cruz, sendo crucificado. Vamos ver se nós encontramos aqui quando ele exclamou, né? Quando ele exclamou. Então nós vamos ter que ler aqui no capítulo 27. Eu citei, e nós vamos ter que voltar aqui um pouquinho, para nós vermos o que é que aconteceu. Glória a Jesus. Vamos no capítulo 27, na crucificação, quando ele morre. Vamos ver? Aí no versículo 44, versículo 44. Vamos ver aqui, para nós entendermos melhor. E o mesmo lhe lançaram também o rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Vamos ver ele lá na cruz, os três lá na cruz. Vamos fazer um quadro assim. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Houve aquele terremoto, houve um terremoto com a morte de Jesus. E fenderam-se as pedras. E aqui no 52, então, mostra para nós o assunto que nós estamos abordando. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora, só que o autor do Evangelho, que é São Mateus, ele foi preciso em mostrar para nós. No 53, ele escreve assim, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Aonde está a ressurreição dele? No 28, né? Isso. Então ele foi preciso aqui na colocação para poder o apóstolo São Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, mostrar para nós que o Senhor Jesus foi o primeiro. Ele é a primícia dos que dormem. Esses mortos só ressuscitou depois dele saíram do sepulcro. Vocês entenderam? Sim. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Captaram aí? Então, pode fazer a pergunta. E quando Jesus ele ressuscitou, e ele foi lá no inferno buscar as almas que eram dele, esses que ele buscou lá não ressuscitou, já foi direto para o descanso. Deixa eu fazer aqui o quadro, porque é assim.
o lado espiritual acontece em fração de segundo, estralo de dedo. Então, quando o Senhor Jesus estava na cruz, nós vemos o quadro. Ali, na nossa dimensão, passa-se segundos, minutos e horas. Mas quando Jesus estava ali na cruz, e nós vemos o episódio dele orando, Eli, lama sabachthani, e toda aquela multidão olhando e uns dizendo, vejamos se Elias vai livrar, porque parecia que ele estava clamando por Elias, mas na verdade ele estava dizendo, Deus meu, Deus meu. Então, nem fração de segundo, quando Jesus morre, o seu espírito vai para Deus, e a alma de Jesus vai ao inferno. Ele vai na região onde estavam os santos. Ele vai lá na região onde encontram-se os santos. Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do Velho Testamento que viveram debaixo do sacrifício de touro, de bodes, de ovelhas, de rolinhas, de pombos, entendendo-se que o sangue daqueles animais não podiam reclamar a alma deles. Eles viviam debaixo desse sangue, esperando por um sangue que pudesse reclamar. No caso, redimir eles. Redimir eles, reclamar a alma deles. Porque Deus houvera determinado em Adão que as almas que pecassem morreriam. Então, desde Adão, nós lemos aqui em 1 Coríntios, a morte veio por Adão, mas a vida, a ressurreição veio por um outro homem, esse foi Jesus. Então, em fração de segundo, a alma de Jesus, a natureza de Jesus, quem prega isso é Pedro. Pedro é que faz essa afirmação, nós podemos até ler, o irmão Alves pode me dar essa escritura. Pedro faz essa afirmação. Então, ele fala isto quando Pedro fala da segunda vinda de Cristo. Pedro, capítulo 3. Não vai com a escritura agora, deixa só o irmão Alves buscar essa escritura para nós lermos. Só para vocês não perderem esse episódio aqui, tá bom? Então, em fração de segundo, a natureza do Espírito de Cristo, do Espírito de Jesus, a alma de Jesus, desceu lá nessa região e reclamou estes que estavam debaixo do sangue. E aí ele bate na porta. Vamos fazer um quadro assim, que a alma de Jesus incomodou o diabo, lá na dimensão onde estavam estes. E quando o inimigo abriu a porta, era Jesus reclamando dos seus. Está entendendo? Por isso que nós pregamos que a morte de Jesus, ela foi retroativa. Ela viajou em fração de segundo 4.000 anos. Adão, Eva e todos, o Abel e todos. Ele foi, em fração de segundo, a sua alma reclamou estes. E bateu na porta quando o inimigo abriu, era ele. Por isso que no Apocalipse ele aparece dizendo que tem a chave da morte e do inferno. Porque naquele momento, em fração de segundo, ele promove a ressurreição desses santos. Deu para captar? Deu. E aí nós voltamos o quadro, né? Está ele lá na cruz. Ao corpo dele lá. Mas o acontecimento ocorreu em fração de segundo. Então, esses não foram ressuscitados, esses só foram reclamados, redimidos e levados. Não, eles ressuscitaram. Esses não passeou pela terra. Foram esses. Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do Velho Testamento que ressuscitou aqui nessa escritura de Mateus 27. Pastor,
Existe uma escritura, e eu não sei onde é, mas eu creio que seja nos Evangelhos, que diz que os salvos do Velho Testamento, esses que Jesus traz na ressurreição dele, foram vistos por cerca de não mais do que 45 dias, mas foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Existe uma escritura que fala isso. O irmão Branco também faz essa citação. Quando Jesus ressuscita, ele traz os salvos do Velho Testamento e foram vistos cerca de 45 dias andando. Não é 45 dias, são 40 dias. 40 dias? É porque o Senhor Jesus ressuscitou e só teve assunção aos céus após os 40 dias. Por isso que em Atos capítulo 2, os discípulos vão para Jerusalém e ficam lá 10 dias para completar justamente os 50 dias lá no livro de Levítico. Porque Jesus veio para cumprir essas escrituras. Por isso que nós falamos o dia de Pentecoste, 50. que são 50. Lá fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Veio do céu o Espírito Santo. Né? Então é o Pentecoste, é os 50 dias, após a ressurreição de Jesus. Então Jesus ficou 40 dias entre eles. E esses santos que ressuscitaram foram vistos por eles, por um espaço de 40 dias. Por isso que na pregação do irmão Brana fala que os mortos vão ressuscitar e muitos deles vão bater nas nossas portas. Quando nós estaremos se beneficiando, né, do poder da transformação. E é só os ressurretos que serão vistos por aqueles que estão nesta dimensão do poder da transformação. O mundo não os vê, não. Porque quando a gente lê Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que o mundo não era digno de ter eles, os quais não eram dignos de tê-los, e eles os desprezaram. Foram os martírios, né? Os que foram martirizados. Quer dizer, se o mundo ainda tem o que temos, é por causa da presença desses, dos quais o mundo não é digno. O mundo não sabe quem são esses que estão aqui segurando a ira de Deus, detendo a ira de Deus. Isso aconteceu lá, está acontecendo agora. Entende? O problema é que nós ainda não entramos nesta dimensão a qual nós estamos buscando, né? Nós ainda estamos nesta dimensão a qual nós ainda nos vemos ainda separados, né, dessa outra dimensão. A Bíblia chega a dizer que enquanto nós estamos neste corpo, sofremos a ausência dele. É 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5. Mas eu deixei sobre a sua responsabilidade. Mas eu li aqui no livro de Pedro e não achei essa escritura. Não consegui encontrar. Em Pedro, segundo a Pedro 3, né? A respeito da segunda vinda. Não. A vinda do Senhor. Mas se vir na minha mente, eu lembro. Lembrar, eu cito, né? Pedro falando a respeito desses que Jesus foi lá e pregou para as almas encarceradas, as almas em prisão, almas que estavam encarceradas. Mas vamos voltar no capítulo 15. Vamos voltar no capítulo 15, porque nós paramos no versículo 23, falando desta ordem, a ordem da ressurreição. Amém? Amém. Eu sei que existem muitas doutrinas por aí a respeito desta ordem. Chegaram a pregar a ressurreição ordenada, né? Outros pregam a ressurreição isolada, entende? A ressurreição que eu creio é essa aqui, ó. Ressurreição que o apóstolo São Paulo prega. Ó, mas cada um por sua ordem. Pastor, essa
já que é em ritmo de escola, essa expressão, cada um por sua ordem, eu já cheguei a pensar muitas vezes, porque quando nós pensamos em ordenada, fica parecendo que aquela doutrina que eles usam para dizer... Não, tá vira mais para lá? Tá mostrando para mim, então para lá. Então vai ter que ser para o senhor aqui. Então, quando se fala dessa ordem, aí a gente... Chega aqui para o pessoal te ver, ajuda. A gente lembra daquela doutrina da ressurreição ordenada, né? E então, assim, eu fico imaginando que essa voz de arcanjo, a trombeta de Deus, essa voz que chamou Lázaro, né? Sai para fora, foi a ordem de Jesus, a ordem de Deus. Então, eu fico pensando, se eu for pensar numa ressurreição ordenada, é a ordem de Deus que se levante os mortos. E tem pessoas que imaginam que, já foi citado, que Paulo vai chamar os deles, depois William Branham vai chamar os dele, e essa é uma ordem. Eu não acredito que seja isso, eu acredito que se há essa ordem falada, é a voz de arcanjo, né? E a trombeta de Deus que chama os mortos à vida. Faz sentido? O irmão está fazendo uma colocação em torno da ressurreição ordenada. A ressurreição ordenada que eu creio é essa que Paulo está afirmando aqui. Agora, imaginações, afirmações, pregações, eu não me responsabilizo, né, por nenhuma delas. O Adão chama Eva e o irmão Branham faz a afirmação em algumas mensagens, quando ele está pregando. Isso já aconteceu com respeito a Adão e Eva. Aqui nós vemos Abraão, os irmãos lá. Isso aconteceu já. Uhum. Agora, de Jesus para cá, essa extensão aí de 2000 anos, de pessoas que já morreram em Cristo, e os que morreram também sem Cristo, né? Entende? Vai haver uma segunda ressurreição agora, que é a segunda parte da primeira ressurreição, porque a Bíblia não fala assim de várias ressurreições colocadas assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A Bíblia fala de primeira e segunda. Apocalipse fala, bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, ela é dividida em três partes, porque são três vindas de Cristo. A primeira para redimir, a segunda para buscar os redimidos e a terceira vinda para julgar aqueles que não aceitaram ele no período que ele estabeleceu com as nações. Entendeu? Então, essa terceira vinda, que não é vista por alguns, essa terceira vinda completa-se todo o tempo, todo o estágio da primeira vinda. Viu? Porque o apóstolo São Paulo fala assim, mas cada um por sua ordem, Cristo a primícia. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo, aí nós temos vírgula, na sua vinda. Então, todas as vezes que ele veio, houve uma ressurreição. A primeira vinda, houve uma ressurreição. Na segunda vinda agora, haverá uma ressurreição, a Tessalonicenses. E na terceira vinda, outra ressurreição. Aí completa o tempo, né, da primeira vinda. Por isso que fala, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias dos que dormem, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aí diz assim, ó, depois virá o fim. É um assunto que nós abordamos.
Depois virá o fim. Quando é que vai vir o fim? Depois Segunda. do último estágio da primeira vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus. O reino o quê? O reino de filho, o reino de graça, o reino de intercessor, o reino de salvador. Então, depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Dá para entender? Uhum. Porque o último inimigo a ser vencido, Paulo vai falar aqui, ó, é a morte. Porque convém que reine. Então, convém que reine. Jesus está reinando agora. Ele está reinando como filho, como cordeiro, como intercessor, como advogado. Jesus não está sentado no seu próprio trono. Dá para entender? Por isso que nós clamamos a Deus e Ele mesmo pediu que nós clamássemos a Ele em seu nome. No nome do Filho. O nome que foi dado ao Filho, o nome que foi dado àquele amontoado do céu, é Jesus. Só que a revelação nos faz saber que Ele não era apenas Filho, Ele não era apenas Jesus. Ele foi feito Senhor Jesus Cristo. Porque Deus entregou todo o seu reino a Ele, fazendo dele Senhor, tanto da terra quanto do céu. Ao ponto de Paulo dizer que naquele dia todo joelho se dobrará diante dele e confessará para a glória de Deus, Pai, que Jesus é o Senhor. Então isso já é a revelação do assunto, é o esclarecimento do assunto. Por isso que nosso povo trinitariano pensa que existem 3 deuses. É porque Ele, Deus, Ele se fez advogado, e como advogado ele se coloca no lugar do réu. Aí é filho, né? Tomando sobre si todos os nossos pecados. E quando ele estabelece esse período de graça, ele ressuscitou e subiu, e hoje ele está sentado ao lado, à destra, à direita, a toda a força de Deus, fazendo intercessão por nós aqui na terra. E quando Jesus fala eu e o Pai, ele está falando de eu, Filho, o Pai, o Espírito, aquele que não morre, aquele que é eterno. E quem morreu foi o Cordeiro, foi o Filho. E no terceiro dia, o Espírito Santo, Deus, que é eterno, que não morre, o ressuscitou da sepultura e o levou, e ele está hoje assentado no trono do Pai. Ele não está sentado no seu próprio trono, porque ele ainda não é rei, ele ainda é intercessor. Advogado, sacerdote, fazendo intercessão por nós. Nesse período, por isso que Paulo diz assim, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí, quando isso houver acontecido, o que vai acontecer? Ele vai assentar no seu próprio trono. Aí sim, aí Apocalipse 19, aonde ele será rei dos reis e senhor dos senhores, e na sua coxa está escrito, né? Essas frases. Amém? Amém. Então aqui, ó, o versículo 27 do capítulo 15. Versículo 27 do capítulo 15. Agora, se o senhor quiser voltar para lá, porque eu pedi que o senhor fizesse isso para aparecer o senhor, né? E a irmã nos ajudou. Mas aí está, o versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, olha bem como é que Paulo prega, o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por quê?
se batizam eles então pelos mortos? Esses aí já são os mormos, que naquela época já existia. Dá para captar? Aqueles que se batizam pelos mortos são os mormons hoje, né? O espírito que atuava naquela religião, naquela época, batizava as pessoas pelos mortos, crendo na ressurreição, eles hoje são os mormons. Os mormons hoje que pregam isso aqui, batizam pelos mortos. Então, nós não vamos entrar nesse assunto aí, né? Mas aí, eu estou ainda mostrando para os irmãos o assunto de ontem, que é o terceiro êxodo. Correto? Vocês estão captando? Amém. O terceiro êxodo? Então, quando o irmão Branham leu esses versículos aqui de êxodo, ele leu esses versículos de êxodo aqui, que nós lemos agora, o 7, o 8, o 9 e o 10, né? Então, o irmão Branham fala aqui assim, ó. Olha como é que o irmão Branham diz aqui, ó. Pastor, se o senhor quiser mostrar, é 1 Pedro, 1 Pedro 18. Agora o senhor encontrou, então, né? 3:18. O senhor até trouxe a Bíblia aqui para mim ler, né? Então, vamos lá para Pedro. Vê que o assunto ele é extensivo, ele é longo, e a gente precisa, é capítulo 3? Capítulo 3, do 1 Pedro, versículo 18. De 1 Pedro, capítulo 3. É bom assim que a gente não sente sono. Hã? É bom assim que a gente não sente sono, tá? É porque nós vamos lendo a Bíblia, né? Vamos folheando, vamos conversando, e eu creio que a gente aprende, não? Amém. Eu creio que aprende, porque é ritmo de escola. O assunto que nós estamos abordando, ele envolve aí o terceiro êxodo. Não você pega a mensagem, o terceiro êxodo. O irmão Branham pregou o terceiro êxodo. Mas não é só falar do terceiro êxodo. Falar sobre o terceiro êxodo envolve todo esse assunto que nós estamos abordando desde ontem, né? Então, aqui no capítulo 3, versículo 18. 18, é? É. Então, vamos lá. Vamos no versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. É lá de São Mateus 28, 27. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito. Então, Jesus morreu na cruz, se inspirou, morreu. O seu Espírito foi para Deus. Subiu, né? E a sua alma, que é a natureza do seu Espírito, o objetivo da morte dele, em fração de segundo, fez isso aqui, ó. É o versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele foi lá em fração de segundo pregar para aquele povo lá, que morreram na esperança de um dia ver o Redentor. O João não falou isso no capítulo lá do seu livro? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele teve uma visão, que por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão, não outros. Na minha carne eu o verei. Né? Ele fala assim, porque ele ressuscitou. Então diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Amém? Então, vocês captaram? Agora, será que sem a revelação desses assuntos, tem como as pessoas captarem? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por isso é que Pedro pregou, escreveu isso aqui, porque ele teve a revelação do que aconteceu ali na cruz do Calvário. Paulo também pregou isso, porque ele teve a revelação do que aconteceu ali no Calvário. Infração de segunda coisa que aconteceu. Porque um dia para o Senhor é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é o quê? Como um dia. Então, para ele não existe tempo. Para ele não existe tempo. O senhor citou Jesus conversando com Filipe e me fez lembrar de uma coisa. Alguém que prega a unicidade de Jesus, mas não sabe por quê. E quando citado isso aí, na visão que o senhor está passando, quando Jesus diz a ele, ninguém vem ao Pai, ninguém chega, ninguém pode se apresentar diante do Pai, senão por mim, se não for pelo sacrifício, se não for pelo Evangelho, se não for pela fé no sacrifício de Jesus, nem Filipe podia chegar a Deus. Então tinha que passar por Jesus na qualidade de intercessor para chegar a esse Deus que é o próprio Jesus na qualidade de juiz. Porque se não for esse sangue, ninguém chega diante de Deus. Se não for por Jesus, ninguém chega nele no exercício de juiz. E por isso, no Calvário, eu disse infração de segundo, porque espírito não está contido no tempo. Então, o que para nós pode ser muito tempo, o espírito é fração de segundos. Jesus desce e prega aos santos do Velho Testamento que não tiveram oportunidade de passar por Jesus para chegar a Deus. Então, ali ele vai e oferece a oportunidade pregando a eles. E então eles têm a condição de chegar a Deus, chegar à vida eterna pelo sacrifício de Jesus. Porque, na verdade, irmão Paulos, eu citei aqui que o sangue dos animais, o sangue deles não podia requerer. Não podia requerer. Então, como a palavra de Deus foi dita que quem pecasse morreria, e morte é separação, eles estavam todos separados. Porque obras não salvam ninguém. A obra de Abraão não era suficiente para salvar ele. Entendeu? Nenhuma das obras desses lá podia salvar eles. A palavra do Senhor disse que eles estavam mortos. O primeiro a pregar sobre o novo nascimento foi Jesus. São João 3. Necessário tinha nascer de novo. Então, o sangue desses animais não podia requerer. É claro que eles ofereciam aquilo como substituto, mas o pecado deles continuava debaixo daquele sangue. O sangue continuava existindo, o pecado continuava existindo, estava lá. E esse pecado levou eles para o inferno, para o lugar da prisão. Nós falamos inferno. Inferno é estado de mente, né? Então eles estavam naquela situação, presos. Por quê? Porque não tinha sangue que os requeriam. Mas aí o que Deus fez? Ele se fez homem, os cromossomos daquela mulher, com os cromossomos, quer dizer, o físico, a carne, o corpo, foi gerado no ventre daquela mulher, simplesmente para morrer. Então, por isso que a Paulo prega assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí Deus teve que desampará-lo ali na cruz e o cordeiro morreu. O tabernáculo morreu, o corpo morreu, aquele amontoado de células morreram. Morreu, derramando o sangue de quem? De um judeu? Não, era o sangue do próprio Deus. Amém. Derramando, requerendo. Amém. Compreende? Então, para que vocês não ficassem mortos, porque morte é separação,
Não é a primeira morte, morte do corpo, é a morte do espírito, da alma. E eles estavam presos. Aí o que ele fez? Morreu por eles. Não só eles que estavam lá, mas por todos aqueles que estavam ali assistindo à cruz, que aceitou ele, e por aqueles que haveriam de crer nele depois da sua ressurreição. Por isso que aqui em São João 17, quer ver? Abre em São João 17. São João 17, Evangelho de São João, capítulo 17. Vocês viram que a gente começa a ler a Bíblia e aí entra no assunto e de repente não tem nem como ler a mensagem? Né? Eu nem li a mensagem de novo, até agora eu não li a mensagem. Mas aqui, ó, no capítulo 17, o que nós temos no capítulo 17 de São João? Nós temos a oração de Jesus, ainda em vida, ainda tomando o meu lugar, o seu lugar, de filho de quem? Filho de Deus. Quantos filhos Deus tem? Quantos filhos Deus tem, minha filha, Leonardo? Quantos filhos Deus tem? Filho mesmo, que ele gerou. Somente um. E nós somos filhos por adoção. Está entendendo? Somos filhos por adoção, porque nós fomos adotados. Né? Então, aqui no versículo, porque todos pecaram, né? Romanos capítulo 3. Todos pecaram, tanto os filhos de Adão, como os filhos da serpente, o diabo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Deus se fez homem, fez um corpo através do qual ele pudesse fazer uma ponte de religação, um caminho, uma ponte. Por isso que ele falou, que o irmão Alves disse aí, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entende? Eu sei que Deus escondeu dos sábios, entendidos, e foi se revelando a quem ele quisesse se revelar. Dá para entender? Até hoje, né? Ele continua assim. Amém. E aqui no capítulo 17, ele como filho, como nós, ele como humano, ele diz assim, ó, veja só, a oração dele, vamos começar aqui no versículo 6, diz assim, ó, manifestei o teu nome aos homens, é o versículo 6, do capítulo 17 de São João. Se Jesus orando, ele fala assim, ó, manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que o Filho manifestou aos homens? Senhor Jesus Cristo. Ele manifestou o nome de Deus. Compreende? O nome que foi colocado no Filho, que o anjo pediu que Maria colocasse, era o nome que Deus, era o nome de Deus manifestado aos homens. Olha só, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, a palavra que saiu de Deus e se fez carne, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ele não fez uma oração pelo mundo, ele rogou pelos que eram dele, né? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardá-los teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão, engraçado, Jesus orando aqui,
em São João 17, ele já tinha consciência do filho da perdição. Que ainda nem negado ele tinha, nem traído ele tinha ainda. Judas, olha como é que ele fala assim, ó, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou partir e digo isto do mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas eu quero mas nós vamos encerrar, porque o tempo acabou, né? Acabou? 10h30. 10h30. Nós estamos no estudo. E eu acho que pode continuar. Pode continuar? Pode. Uns 11 pelo menos. Então vamos ver aqui. Aonde é que Jesus fala assim, eu oro por estes e por aqueles que hão de crer em mim. Que hão de crer em mim. Aqui no versículo 23, vamos ver. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado da criação do mundo. Tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conhecerão que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e não farei conhecer mais ainda, para que o amor com que tens me amado esteja deles, e eu neles esteja. Mas eu não li quase todo. Não é o 11? É o versículo 11? Não é ele? 20. É o 20? Vamos ver. É o 20 mesmo. Eu não rogo somente por estes que estavam ali, né, com ele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele orou por mim. Amém. Ele orou por você. A oração dele tem validade sobre nós. Ele orou por nós. Não somente por isso, mas por aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra, né? No caso, os predestinados, né? São os eleitos, os predestinados, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? E por aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida também, né? No 11 também ele fala de nós, pastor. Estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Parece que a oração dele, no momento, já estava sendo feita, depois que tudo aconteceu, né? Parece que depois que a sua morte, depois que o Judas já... E a oração dele já estava... Muito bem. Então, aqui... O 11 o senhor não leu. Hã? Versículo 11 o senhor não leu, o senhor passou direto para o 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, né? Assim como nós. Então, eu e o Pai somos um, é uma unidade. Interessante, irmão, em um certo sentido, nós somos unicistas, porque nós cremos
em um só Deus. Nós cremos em um só Deus. Por isso, em um certo sentido, nós somos unicistas. Amém. Mas em outro sentido, nós somos unitaristas. Por quê? Porque nós cremos na união do Pai com o Filho de maneira simples e não de maneira composta, de maneira simples, para entendermos que olhando nós para o Filho, nós estamos olhando para o Pai. Olhando nós para, recebendo nós o nome do Filho, nós estamos recebendo o nome do Pai. Porque é eu e o Pai. É uma unidade. Assim como nós no plural, somos um. Eu acho interessante que a matemática de Jesus é assim: eu e o Pai somos, é diferente da nossa matemática. Eu e o Pai somos um. Não é nós somos dois, nós somos um. Por quê? Porque Deus, sendo Espírito, estava usando aquele corpo, estava usando aquele tabernáculo, estava usando o cordeiro, né? João 16 é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, dentro da lógica, dentro da visão natural, ninguém aceitaria Jesus como o Criador dos céus e da terra. Ninguém aceitaria Jesus como Deus. Os judeus tiveram razão com sobra de defender a Deus e entregar aquele impostor chamado Jesus para o sinédrio. A lógica, a razão, porque parece que Jesus estava querendo tomar o lugar de Deus, o Criador. Dá para entender? Amém. Porque eles disseram assim: sendo tu homem, tu fazes Deus. E eles tinham a Bíblia dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E aí aparece o filho de José, filho de Maria, dizendo que ele era o pão que desceu do céu, ele era a água da vida. Olha, nós conhecemos esse homem. É com a idade de 30 anos é que ele começou a aparecer na sociedade. Até então ele não fez nada. Jesus não fez nada até então. Com exceção do que a Bíblia diz, com a idade de 12 anos, estava lá entre, né, os mestres. Mas até então, ele nunca apareceu ali. Sabe quando foi que Jesus apareceu? Quando ele entrou nas águas, ali do Jordão. E o João, quando viu ele vindo no meio daquele tanto de gente, ele ouviu uma voz que disse para ele: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz. E ele viu o Espírito Santo vindo em forma de um pombo e pousar sobre os ombros dele. Agora, vocês acham que aquela multidão toda viu? Não. Não viram aquele pombo, não viram. Nem escutou a voz. E nem escutou a voz. A Bíblia diz que eles ouviram um trovão. Mas no meio daquele trovão é que João ouviu a voz. O mesmo que mandou João ir batizar para arrependimento, falou para ele: sobre quem você vê vindo o Espírito Santo, né? Este é o meu filho, o reino de Deus. A coisa ela foge da lógica, a revelação foge da lógica. Então a gente vê o povo pregando um evangelho lógico. Quando diz que Deus é 3 pessoas, é um evangelho lógico. Compreende? Mas quando você consegue olhar para Jesus e ver nele toda a plenitude da divindade, isso é Paulo. Olha, nós saímos de um assunto e agora entrando no outro, né? Amém? Amém. Então, Deus nos enviou uma mensagem que nos tira do evangelho natural. Falar de predestinação, falar de eleição, falar de divindade, isso aí, irmão, é por revelação. Se falarmos só pela lógica, nós vamos estar pregando aí que Deus só tem um coração, não está importando com roupa, não está importando com cabelo, né? É um evangelho lógico aí, ó.
é cantar hinos bonitos e pregar o Evangelho. É o irmão treinar uma turma de gente, como ele mostrou para nós ontem, pregando o Evangelho de Ló. Está entendendo? Preparando o povo para ser honesto, para ser verdadeiros, para ser justo, para ser sincero. Né? É o que a religião faz. É um evangelho lógico, um evangelho, né, que prepara um povo para não dar trabalho para as leis, para não dar trabalho, não infringir com as leis. É um evangelho natural, um evangelho lógico, que mostra só as coisas que são lícitas, né? Mas Paulo vai muito além. Tem coisas que são lícitas e que não nos convém. Verdade, é verdade. Não nos convém. Não vamos falar só não vamos falar das que são ilícitas. Paulo falou assim: existem coisas que são lícitas e que não nos convém. Porque lícito é tudo que é permitido por lei. Então, o evangelho que Deus deu para nós pregar nessa última hora é o evangelho do tempo do fim, é o evangelho do entardecer, e que vai além deste evangelho que Ló pregou, que Ló via, que Ló cria. Era um homem justo, mas Abraão, gente, vai muito além. Combinados? Amém. Amém? Nós vamos encerrar, né? Eu espero que os irmãos aprenderam alguma coisa nesta manhã, e os nossos irmãos que nos acompanharam, tiveram paciência, né, para nos acompanhar, também possam ter comido um pouquinho do pão que nós comemos nesta manhã. Amém. Vamos colocar de pé, vamos encerrar. Amado e bondoso Pai, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio para abrir nosso entendimento e abrir também nosso coração. Continue, Pai, na nossa simplicidade, revelando a Tua palavra a cada um de nós, abrindo as Escrituras para nós, nos colocando no reino do Senhor, no reino do Teu Filho amado, no reino da palavra, no reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ungindo cada um de nós com essa mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente espiritual para compreender as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, guarda-nos em mais esse dia e que o Senhor possa nos levar até São José, estar com aqueles irmãos ali e ministrar-lhes a Tua palavra e a Santa Ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Vire para tua irmã, para teu irmão e diga: Deus te abençoe. E até a próxima. Se o Senhor assim nos permitir. Nos guarde